Atos 14, do versículo 19 ao 28, assim nos diz a palavra do Senhor. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Vamos ler o versículo 22 agora, irmãos, que é também o versículo que nós vamos ler aqui no encerramento, tá? Você pode já separá-lo aí. Nós vamos ler agora e depois ao final. Vamos ler juntos? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Irmãos, nós temos já falado nessa sequência de aulas sobre o ministério dos presbíteros, sobre muitas questões que norteiam a maneira que o presbítero deve desenvolver o seu ministério. É bem verdade que nós focamos no seu caráter, nós focamos na sua função, naquilo que ele deve fazer como presbítero da casa do Senhor. E hoje, em especial, o que eu gostaria de poder abordar aqui é em relação às atitudes que os presbíteros devem ter especificamente diante das tribulações, tá? Às vezes nós vamos encontrar momentos de crise na igreja, às vezes nós vamos ver Deus agindo de uma forma em que Ele proporciona esses momentos onde a igreja é agitada para um lado ou para um outro, onde a igreja recebe algum tipo de ataque, e a postura dos homens que lideram o trabalho é algo extremamente importante para que o trabalho possa ser feito da forma que Deus assim deseja. Então hoje nós vamos falar a respeito de como os presbíteros devem agir diante das tribulações, mas aqui eu não estou falando, é porque quando a gente menciona essa palavra tribulação, ou quando a gente fala de problemas e tudo mais, às vezes a intenção do nosso coração é restringir isso para aqueles que nós passamos em caráter particular, né? Às vezes se algum pneu do seu carro fura, ou se você fica doente, ou se você é demitido, alguma coisa dessa natureza. O problema que está acontecendo aqui, meus irmãos, é relacionado justamente às consequências que a pregação do Evangelho tem no ambiente de oposição. Essas tribulações em específico devem nortear o trabalho da igreja da seguinte forma. O versículo 22 que nós lemos é o sumário. É o resumo da aula, por assim dizer. O versículo 22 contém a lição que Deus quer ensinar para a igreja, tá? E o meu papel hoje, nessa manhã, é mostrar quem é que deve ensinar essas lições. Porque uma coisa é você dizer que Deus é aquele que comanda a igreja, é aquele que sustenta a igreja e por ofício, por assim dizer, é aquele que nutre a igreja com o seu ensino e com a sua palavra. Agora, a ação de Deus, meus irmãos, na vida da igreja, na vida do seu povo, nunca é vertical. Nunca é algo que diretamente vem das mãos dele sem intermediários. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente diz, por exemplo, que Deus falou conosco, nós não estamos falando que a voz de Deus foi comunicada diretamente lá do trono da graça de Deus para o seu ouvido. Quando Deus fala comigo e quando Deus fala com você, você ouve essa voz por meio de alguém que está pregando a palavra ou por meio da própria palavra.
Calvino falava que não é simplesmente quando a Bíblia é aberta e alguém está falando o que Deus diz. A vox Dei, ou a voz de Deus no latim, para ele era a pregação da palavra fiel. Então eu acho que isso tem muita diferença da gente dizer, por exemplo, que toda vez que você lê a Bíblia, Deus está falando. Eu acho que isso fica genérico demais, porque às vezes nós vamos ver as pessoas caminhando num sentido oposto às orientações da Bíblia, ou a interpretação equivocada do texto não pode ser a voz de Deus falando. A pregação fiel é a maneira que Deus fala. E a maneira que Deus se mostra para esse mundo, meus irmãos, é a igreja. Existe uma razão teológica que deve levar a gente a pensar isso. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, só para você acompanhar o raciocínio aqui do argumento, no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem uma visão que é chamada de visão beatífica ou visão gloriosa de Jesus. E o livro de Apocalipse começa com essa visão, portanto, capítulo 1, tá? Porque a última visão que nós tivemos a respeito de Jesus, que foi pública, foi a sua crucificação. E aí é que a gente lembra daquela música que as nossas mensageiras cantaram no ano passado e em algumas outras ocasiões sobre o rosto de Cristo, não é? Todas as vezes que nós retratamos Cristo com aquele semblante de derrota, com aquela cara de sofrimento, nós não estamos falando do Cristo vencedor bíblico. E é exatamente isso que João faz. João tem uma visão gloriosa de Cristo, justamente para que a igreja e para que todas as pessoas que estão ouvindo a pregação da palavra não pensem em Cristo como um derrotado. A visão que nós teremos de Cristo na glória, no dia da consumação dos planos de Deus, no dia em que nós estivermos no dia do juízo final, não é aquela da cruz, mas é uma outra visão. Veja só em Apocalipse como que foi a visão de João no versículo 9. E aí vocês já vão entender por que eu estou lendo esse texto em especial. Quer ver só? Do 9 ao 16 é a visão, a descrição do que João enxerga quando ele vê Cristo, tá? O texto diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Detalhe, como é que João se descreve? Irmão vosso e companheiro de quê? De quê? Percebeu? Não é coincidência, viu, irmãos? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi o quê? 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, repare no detalhe, meus irmãos. Primeiro, antes da visão beatífica, João vê o quê? 7 candeeiros de ouro. Um candeeiro era uma estrutura que podia ser de metal, e nesse caso aqui era feita de ouro, na qual se colocavam ou velas ou as lamparinas movidas a azeite para que o ambiente fosse iluminado, tá? É aquelas que podem ser portáteis para você levar, ou aquelas que ficavam fixas nos ambientes. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, isso é importante na visão de João, tá? Um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Já muda de figura, né, irmãos? Porque se nós observarmos como Cristo foi crucificado, vocês vão perceber que a imagem que os evangelhos nos contam é uma imagem de extrema humilhação, não é? Você vê lá um Cristo com coroa de espinhos, você vê lá um manto que foi colocado nele na época lá que os soldados estavam ali deitando sortes e o açoitando, mas quando ele foi para a cruz ele foi completamente nu. É claro que isso não vai aparecer em nenhum quadro, não é? Mas o que se fazia naquele tempo é isso, é deixar a pessoa que era condenada à crucificação num estado total de vulnerabilidade e de humilhação também. Agora, esse Jesus que João enxerga está com vestes talares, que é uma outra maneira de você falar vestes de boa qualidade, vestes reais, vestes finas, e com uma cinta de ouro. Então agora você não vê mais uma pessoa humilhada, mas você vê um retorno triunfal. Quem que usa na história cinto de ouro?
Somente aquele que tem algum tipo de ligação com família real, não é? Aí a continuidade é assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que essa visão nos diz, meus irmãos, a respeito de como eles enxergaram Cristo? Pois bem, os cabelos brancos ali têm a ver com o quê? Os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A ideia é daquele metal que está tão limpo, que está tão claro, que é aquele metal que você pode ter até como espelho, você consegue se enxergar naquilo ali. A visão é que agora Cristo não estava mais coberto da sujeira do sangue. Irmãos, é interessante a gente notar isso, porque nós dissemos na cruz que Cristo levou os nossos pecados sobre si. A prova de que ele levou os nossos pecados sobre si foi o derramamento do seu sangue. Embora o sangue de Cristo fosse um sangue puro, no sentido de que ele não tinha nenhum traço contaminado pelo pecado, a ideia do sangue é justamente a ideia de sujeira. É só você fazer um teste uma vez. Quando você pega lá uma carne, ou você vê um corpo num estado de decomposição manchado de sangue, como é que aquele corpo começa a se apresentar ao longo do tempo? Ele começa a cheirar mal por causa do sangue que está ali. O sangue começa a produzir esse odor, e depois a coloração começa a mudar. A ideia do sangue é sempre a ideia de sujeira. E essa é a visão que nós tínhamos na cruz. Agora, a visão de João aqui é uma visão que usa a cor branca justamente para colocar a ideia de pureza. Por isso que a gente canta: alvo mais que a neve eu me tornei, quando Cristo me lavou com o seu sangue, não é? Mas para mim, o que é mais importante aqui, irmãos, além de nós notarmos o detalhe dos olhos, é uma coisa que eu queria destacar: os pés semelhante a bronze polido. Por que você acha que João está falando dos pés de Cristo, dos olhos de Cristo? Porque você vai ver em todo o Antigo Testamento algumas profecias relacionadas a isso. Isaías vai dizer, por exemplo: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que é a citação de Isaías que está lá em Romanos 10, não é? Agora os pés de Cristo caminham em direção à glória eterna, assim como os pés de todos aqueles que estão caminhando com Ele, caminho de santidade. Mas veja, da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O que você lembra na Bíblia de ser comparado a uma espada afiada de 2 gumes alguma vez? Você lembra de uma comparação dessa na Escritura, em algum momento? Uma espada afiada de 2 gumes? Hebreus 4, né? A palavra de Deus. Aqui literalmente é a palavra de Cristo, porque está saindo da boca. Mas é isso aqui. Cristo é a encarnação do que está escrito aqui. Cristo é a representação visível do que está escrito aqui. Então a visão é diferente, né, irmãos? O seu rosto brilhava como o sol na sua força, é a descrição do versículo 16. Isso nos lembra do Salmo 37, né? Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Essas são as profecias do Antigo Testamento. Mas por que eu estou lendo esse texto? Não só para que você se impressione com a visão do Cristo glorificado, mas você se lembra do detalhe do versículo 13? Esse Cristo glorificado apareceu no meio de 7 candeeiros de ouro, não é? O que significam esses candeeiros? Versículo de número 20. Alguém pode ler para nós, por favor? Olha só que coisa. Então, o que você vê na visão que João tem? Você não somente vê Cristo sendo descrito de maneira beatífica e glorificada, mas você nota que Cristo tem 7 estrelas na sua mão, e os 7 candeeiros de ouro, que é o meio onde ele está, são explicados como se fossem as 7 igrejas para as quais não somente as cartas individuais dos capítulos 2 e 3, mas todo o livro de Apocalipse fossem escritos. Então, irmãos, o que nós entendemos?
O versículo 20 explica que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas, não é? Então, observe, por que você acha que essa visão gloriosa de Cristo se deu no meio de 7 candeeiros de ouro? Se os 7 candeeiros são as 7 igrejas, então a razão é simples. Aonde nós vamos ter essa visão de Cristo? Aonde Cristo vai se revelar? Essa é a razão teológica. Cristo vai se revelar, e eu aprendi isso com o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é? Cristo vai se revelar apenas no meio da igreja. Percebeu? Então, a revelação de Deus nunca é direta. A revelação de Deus sempre acontece por meio da igreja. Então, quando Deus fala com você e te ensina, por exemplo, que você deve ser uma pessoa assim, assim e assado, isso nunca vai ser com o ecoar direto da voz de Deus no seu coração. Isso sempre vai ser por meio da igreja. Então, se Paulo e Barnabé e toda a igreja daquele tempo aprenderam a serem firmes na fé, isso foi obra de alguém. Foi alguém que ensinou isso. E essa é, na verdade, para mim, a grande sacada de Atos 14. Porque quem ensina a igreja a ser fiel nas tribulações que ela passa por causa da pregação do evangelho, irmãos, quem ensina a igreja a permanecer firme, ainda que passe por situações complicadas relacionadas ao cumprimento do seu papel, são os homens destinados para esse fim. A igreja não aprende isso sozinha. Então, é por isso que o ministério dos presbíteros, dos apóstolos, que aqui são equiparados, é tão importante para a igreja, porque a igreja é firme e ela fortalece-se nas tribulações quando ela tiver homens firmes. E é isso que eu quero tentar mostrar para você em Atos 14. Deu para entender, meus irmãos, esse conceito teológico sobre Cristo se revelar por meio da igreja? Esse é apenas o texto de Apocalipse, mas se quiser, a gente lê mais aqui para fortalecer o argumento. Mas eu acho que esse já tá bom, né? Para que a gente possa compreender isso. Então, nunca ache que as lições que Deus ensina são apenas uma conversa direta, de mão única entre Deus e você, sem intermediários. Esse tipo de intimidade não existe. E a Bíblia não apoia. Porque Cristo só é revelado por meio da igreja. E a igreja não é você. A igreja é o corpo reunido. Tá? Nós individualmente somos as pedras que compõem o edifício. Essa é a visão que o Novo Testamento apresenta sobre o tema. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, irmãos? Não? Então tá. Então agora pode voltar lá para Atos 14 e você vai notar comigo que aqui nós temos um contexto extremamente interessante. Por quê? Porque a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé tinha acabado de começar. Ela começou em Antioquia, e depois de Antioquia, nós tivemos episódios que os irmãos vão poder notar aqui, na cidade de Icônio e na cidade de Listra. Esse episódio em específico, que nós estamos lendo dos versículos 19 e 28, que é onde a gente está, aconteceram muito provavelmente em Listra. Ok? E só para os irmãos pegarem aqui o contexto. Depois que eles saíram de Antioquia, no capítulo 13, nós encontramos essa informação. No capítulo 14 nós temos 2 momentos. Em Icônio, meus irmãos, você vê que Paulo e Barnabé chegaram, segundo o versículo 1, na sinagoga e falaram de tal modo que não somente judeus como gregos, né, como gentios, receberam a palavra de Deus com poder. Mas, o que aconteceu no versículo 2 em Icônio? O texto diz que os judeus incrédulos fizeram o quê? Eles incitaram e eles irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eu não sei se essa descrição consegue criar a imagem na sua mente, mas se a gente fosse representar isso hoje visualmente, é quase como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: enquanto Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra de Deus e convencendo judeus e gentios para o evangelho, nós tínhamos os judeus incrédulos falando o contrário.
E a palavra do versículo 2 é bem clara, eles estavam incitando e irritando os ânimos. Então, eles estavam dando um jeito de anular a pregação de Paulo através de comentários, através de ações, através de tudo aquilo que pudesse fechar o coração das pessoas para a mensagem que eles estavam pregando. O texto não deixa claro, irmão, se isso acontecia no momento em que a pregação estava acontecendo ou se era uma ação posterior. Mas eu não duvido que ela pudesse estar acontecendo aqui. Assim, enquanto Paulo estava pregando lá na sinagoga, tinha lá gente... talvez um exemplo fosse assim, Paulo estava pregando lá sobre Cristo, sobre arrependimento, aí vinha um judeu incrédulo no ouvido de outro e falava assim: você acredita nisso mesmo? Esse homem aí não fala a verdade. Esse homem aí está querendo, tem más intenções, ele está querendo perverter. E qualquer coisa que pudesse caracterizar um estorvo à pregação do Evangelho. Só que existe uma postura por meio de Paulo e Barnabé que eu acho interessante a gente destacar. O versículo 3, meus irmãos, diz quanto tempo eles ficaram lá. O versículo 3 diz o quê? Sobre o tempo que eles permaneceram naquela cidade, naquelas circunstâncias pregando o Evangelho. Quanto tempo eles ficaram lá? Versículo 3. Entretanto, diz o texto, demoraram-se ali muito tempo. Então, todo esse trabalho de dificultar a pregação do Evangelho não fez com que Paulo e Barnabé deixassem aquele lugar. E essa é uma visão que eu acho muito curiosa, porque nós, seres humanos, talvez por causa do amor que a gente tem pela gente mesmo, a gente sempre opta pela opção que é mais, vamos dizer assim, ou menos difícil e que gere menos consequência. Então, Paulo e Barnabé não pensaram do tipo assim, nessa cidade aqui nós não vamos ter muito progresso não, porque o pessoal aqui está querendo incitar as pessoas contra a gente, então é melhor a gente ir embora, ir para outra cidade. O texto diz que eles ficaram ali. E eles ficaram ali, meus irmãos, porque o texto do versículo 1 fala que grande multidão veio a crer. Então, mesmo diante desse quadro de perseguição, nós tínhamos ali pessoas que estavam crendo. Então, os apóstolos ficaram ali, pregando o Evangelho. Só que aconteceu, a ação daqueles judeus incrédulos foi tão intensa, que o versículo 4 diz que o povo da cidade se dividiu. E uns eram pelos judeus incrédulos e outros eram pelos apóstolos. E aí um tumulto, meus irmãos, começou a acontecer. E isso fez com que Paulo e Barnabé fossem para Listra e Derbe, que eram cidades da circunvizinhança ali. Em Listra, nós tivemos outra ação miraculosa. E isso aqui é interessante, porque nos versículos de 1 a 7, nós temos um contexto de perseguição e que fez com que os apóstolos ficassem ali. Agora em Listra aconteceu diferente. Um coxo, que segundo o relato do texto, era paralítico desde o seu nascimento e nunca andou na sua vida, que é o versículo de número 8, né, que encontramos essa informação, esse homem estava ouvindo Paulo falar. E Paulo percebeu, no versículo de número 9, que esse homem estava com seus olhos fixos nele. E ele tinha fé suficiente para ser curado. E aí Paulo deu um grito, versículo 10, apruma-te direito sobre os pés. E o que o texto diz que ele fez? Ele saltou e andava. Olha a dimensão do milagre, irmãos. Esse homem não sabia o que era andar na vida. Mas ele, segundo a palavra de Paulo, saltou e andava. E isso fez com que acontecesse o quê na cidade? Versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fez, eles começaram a gritar na língua deles, né, que é chamada aqui de língua licaônica, e eles diziam assim: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então você vê que aconteceu o contrário. O contexto de perseguição de Icônio não aconteceu em Listra. Esses homens, por causa da ação miraculosa, começaram a ser tidos como deuses. E o que isso causou na multidão? Veja, o versículo 12 diz que eles deram nomes para Paulo e Barnabé, né? A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Que no panteão de deuses ali, gregos e romanos, Júpiter e Mercúrio eram os nomes romanos, né? Mercúrio seria o Hermes, aquele que anunciava a palavra. Júpiter, outros deuses lá
do panteão. E o texto diz, meus irmãos, no versículo 13, que o sacerdote de Júpiter estava trazendo touros e grinaldas de flores, porque eles queriam condecorar Paulo e Barnabé. Eles estavam realmente acreditando que se tratavam dos deuses que eles acreditavam ali, aparecendo para eles. Paulo e Barnabé fizeram o que diante disso, meus irmãos? Se lá em Icônio eles foram firmes na pregação da palavra e não desistiram mesmo em face da perseguição, agora eles estavam experimentando uma festa. Agora eles estavam sendo adorados, não somente porque o povo estava gostando deles, mas porque o povo queria transformá-los em deuses. Eles aceitaram isso? O texto diz no versículo de número 14 que Paulo e Barnabé fizeram o quê? Eles rasgaram as suas vestes, que é o sinal judaico de arrependimento e tristeza, né? E saltaram para o meio da multidão, falando o quê? Versículo 15: Senhores, por que vocês fazem isso? Nós somos homens, nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos. E aí eles falaram: nós estamos anunciando o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. E aí ele começa a continuar a pregação e tal. E no versículo 18, irmãos, o texto diz que foi com muita dificuldade que eles impediram as multidões de oferecerem sacrifícios. Então, esse breve momento no qual eles tinham acabado de passar por uma experiência de perseguição, e na outra cidade a experiência foi totalmente diferente, o texto diz que eles também não se deixaram levar por isso. O texto diz que eles não deixaram as multidões fazerem com eles o que elas queriam fazer. Não deixaram que a multidão endeusasse a eles. E aí, irmãos, o versículo 19, que é o texto que a gente está estudando, nos diz que ali em Listra, os judeus de Antioquia, da primeira cidade da viagem missionária, e de Icônio, da segunda cidade, conforme eu relato aqui, fizeram o quê? Instigaram as multidões daquela cidade ali, e fizeram o quê com Paulo? Apedrejaram. E dando-o como morto, o arrastaram para fora da cidade. Você viu só? Se Paulo e Barnabé, e é isso que eu acho interessante na sequência do texto, se Paulo e Barnabé tivessem, por exemplo, aceitado, não é, a adoração daquelas pessoas, e as pessoas os tivessem confundidos como deuses efetivamente, você já imaginou a multidão vindo para cima deles com pedra? E aí eles apedrejam e Paulo cai no chão derrotado como se ele tivesse morto? As pessoas iam pensar: esse cara mentiu para nós. Porque os deuses em qualquer cultura são tidos como seres que são especiais a tal ponto que eles não morrem e assim por diante. Toda a lenda daquele tempo tinha lá os seus caracteres de imortalidade e tudo mais. Aí o homem vai lá e leva pedra e sai sangue dele, e ele é arrastado para fora da cidade. Aquela multidão iria se decepcionar com eles. Eles mentiram para a gente, eles não são deuses, coisa nenhuma. Então, irmãos, eu acredito que esse panorama de Icônio e de Listra é bastante interessante para que você possa observar o ministério dos presbíteros. O que é que, e eu acredito que também a vida cristã como um todo, né? Na vida cristã, a gente talvez goste muito desses momentos onde as multidões estão batendo palma para a gente. Mas quando as multidões batem palma para a gente, ainda assim eles estão enganados. Porque para eles, nós somos uma coisa que nós não somos. E se a gente aceitar os aplausos, a gente ainda assim se engana, porque a gente não é isso que eles estão pensando que a gente é. E foi exatamente essa a postura daqueles homens. O texto diz que o versículo 20, os discípulos rodearam Paulo, aí ele se levantou e entrou na cidade. Aqui nós não temos como afirmar com certeza se Paulo efetivamente morreu e aí ele foi trazido à vida pela ação, pela oração dos discípulos, ou se as pessoas pensaram que ele estava morto e aí Paulo se levanta para mostrar que efetivamente ele não estava morto. A gente também não sabe se esse levantar de Paulo foi aquele levantar com dificuldade depois de ter tomado ali uma saraivada de pedra, ou se foi aquele levantar triunfante, assim como se nada tivesse acontecido. Nós não temos como dizer qual das duas coisas aconteceu efetivamente, mas se você fosse perguntar para mim, eu acredito, meus irmãos, que o versículo 20 nos fala de um homem que
levantou com aquela dificuldade característica, primeiro uma perna, depois outra perna, porque eu não sei se você já tomou pedrada na vida, mas não é uma coisa da qual você se recupera fácil assim. E eu acredito que esse é o contexto que está sendo mostrado aqui. E o texto diz, meus irmãos, que depois que Paulo se levantou, o que ele fez? Versículo 20. Depois que Paulo se levantou, o que ele fez? Você consegue entender isso aqui? Ele tinha acabado de levar pedrada dentro daquela mesma cidade. E em vez de ele levantar e pensar assim, bom, já que aqui o contexto está meio difícil, melhor eu ir embora, né? O que ele faz? Ele volta. Às vezes você pode pensar, cara, esse Paulo parece que ele não pensava muito bem nas coisas, é um cara meio doido. Olha os perigos dele ali, mas não, ele voltou. E além de tudo isso, meus irmãos, o texto nos fala no versículo 21, que Paulo não somente voltou para dentro de Listra, mas para quais cidades ele voltou? Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Listra, Derbe, né? E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. Esses homens voltaram para as cidades nas quais as pessoas intentaram coisas contra eles e contra a vida deles. Eles foram lá e voltaram para lá. E eles voltaram para lá com que missão? Aí entra o versículo 22. Eles voltaram para lá para quê? Para fortalecer a alma dos discípulos. Eu entendo que as notícias que aqueles irmãos que receberam a pregação de Paulo com poder, não poderiam não tê-los animado num primeiro momento, porque eu estou lá, eu recebo uma pregação do evangelho, eu aceito a Cristo, eu vivo para Ele, minha vida se transforma, e de repente eu fico sabendo que o cara que pregou a palavra para mim levou uma saraivada de pedra. Eu acho que esse acontecimento acaba por ter assim um impacto às vezes negativo na vida das pessoas, porque é como se fosse assim, cara, mas ele pregou o evangelho, uma mensagem tão bonita ali, o arrependimento, aí de repente vai lá e acontece isso com ele. Então eu acho que essa mensagem é mais perigosa do que efetivamente se parece. Mas a mensagem de Paulo e Barnabé, meus irmãos, para aqueles irmãos que ficaram sabendo das notícias, foi algo mais ou menos assim, gente, é assim mesmo. É assim mesmo que a gente entra no reino de Deus. É assim mesmo que a gente recebe as bênçãos do reino de Deus. É por meio das tribulações e é por meio das dificuldades. Então, a mensagem daqueles discípulos não foi uma mensagem de mágoa, não foi uma mensagem de desesperança, não foi uma mensagem de desistência, mas foi uma mensagem de fortalecimento da alma. E eu acredito que você, cristão, que já passou por algum tipo de dificuldade na sua caminhada de fé relacionada à igreja, eu tenho certeza que essas dificuldades às vezes causam alguns traumas. Às vezes a gente olha para essas coisas e pensa, mas a igreja, ela decepciona muita gente. A igreja, eu me lembro que quando eu era mais novo, uma das coisas que eu mais ouvia por parte de algumas pessoas era alguma coisa do tipo assim, nossa, você é seminarista, né? Mas você não pode ser igual o pastor fulano. Falei, por quê? Porque ele está no supermercado, ele olha para a gente e nem cumprimenta. Nossa, gente, mas quantas vezes eu ouvi isso? Ó, não seja igual o pastor fulano. Porque esse pastor aí é o seguinte, se você está na igreja dele, ele vê você. Mas se você não está, ele não vê. Você não seja igual a ele. Olha, eu fui naquela igreja lá e nunca mais eu vou voltar, porque no dia seguinte eu dei na cara do pastor. Aí veio o relato dramático, teatral de algumas pessoas, né? Eu atravessei a rua, ele olhou para mim e ele fingiu que ele não me conhecia. Nunca mais eu voltei na igreja desse cara. Quantas vezes a gente ouve isso, né, irmãos? E isso porque esses caras nunca tomaram saraivada de pedra igual os discípulos e os apóstolos, né? Mas os apóstolos, mesmo depois dessas dificuldades, eles chegavam na igreja e falavam assim, irmãos, olha, aconteceu mesmo, talvez assim, igual Jesus fez, né? A marca da pedra está aqui, ó.
tá aqui, eu tenho hematoma por tudo que é lado aqui, tem cicatriz, saiu sangue mesmo, quebrei mesmo, mas é assim que a gente entra no reino de Deus. Essa é a mensagem dos discípulos. Então, irmãos, uma coisa que os presbíteros devem entender é que não somente o ministério deles, mas o ministério do crente, a vida cristã por excelência, é uma vida que você deve esperar por esse tipo de coisa. Se você é alguém que se escandaliza ou acha que a tribulação é uma prova de que a vida cristã não funciona, você não compreendeu o Evangelho. E existe mais um argumento que eu posso usar para provar isso para você. Um dia Jesus contou uma parábola, que é a parábola do semeador. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13 para mim, por gentileza. Essa parábola, eu acho que é uma das parábolas que eu mais estudei na minha vida, mais preguei sobre ela, e ela conta a história de 4 terrenos, né? A beira do caminho, o solo rochoso, o solo espinhoso e a boa terra. Tem uma dessas terras em especial que Jesus compara ao seguinte, versículos 20 e 21, que fala do solo rochoso, né? Alguém podia ler para mim, por favor, os versículos 20 e 21? Mas claro que isso é impossível, né, irmãos? Existe uma classe de pessoas dentro da igreja que recebe a palavra com alegria, o texto diz, mas o texto fala também, no versículo 21, que elas não têm raiz em si mesmas e elas duram pouco. E por que elas duram pouco? Porque existe um ponto da vida da cristã que elas não aceitam ou não entendem. E eu acho muito interessante que às vezes a gente não entenda o sofrimento, porque esse é um dos temas abundantes na Bíblia, e Jesus falou muito sobre isso. Eu acho que quando acontece o sofrimento, a gente fica meio perdido. E eu não estou falando isso porque eu nunca fico. Eu digo que eu também fico. Você também fica, nós ficamos. Quando acontece alguma coisa assim, principalmente dentro da igreja, a gente começa a pensar assim, gente, está tudo errado. O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu, o mundo está doido. O mundo está pirando. Mas o Evangelho fala demais sobre sofrimento. Mas fala muito sobre sofrimento. Por que então a gente se sente tão perdido assim? E a razão para isso é pouca raiz. Falta aprofundamento do Evangelho. Falta a gente entender qual é o propósito de Deus em fazer com que nós passemos por isso. Falta a gente entender que o plano de Deus para a nossa vida não é um carro novo, não é um emprego, mas é um novo céu e uma nova terra. Falta nós entendermos que é por isso que Jesus diz que o caminho para o céu é estreito. A gente às vezes perde esse tipo de coisa. Não são poucas as pessoas que adentram o templo pensando assim, agora tudo vai dar certo na minha vida. E não dá. Não são poucas as pessoas que pensam, esse agora é o fim das minhas tribulações. E na verdade é só o começo. Não são poucas as pessoas que entram na igreja falando assim, agora minha vida vai dar uma guinada para cima. Mas parece que Deus, ele faz o foguete, em vez de ele decolar, parece que ele abre um buraco debaixo da terra assim e vai caindo. O Augusto Nicodemos tem uma frase muito legal sobre isso. Ele fala assim que o grande desafio de ser crente é que às vezes a gente não ouve nada, não vê nada, e às vezes dá tudo errado. Mas a gente tem que continuar sendo crente. E é exatamente esse ponto, irmãos, que Jesus contou uma parábola inteira sobre isso aqui. Mas às vezes a gente tem essa dificuldade, né? E olha, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente vê as pessoas falando sobre o trabalhar para o Senhor como algo tão difícil que às vezes elas falam assim, eu não estou preparado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É por isso que nós falamos, antes de falar sobre isso aqui, é por isso que nós falamos que o presbítero tem que ser uma pessoa que governa bem a própria casa, que cria os filhos sobre a disciplina do Senhor, não pode ser avarento, não pode ser iracundo. É por isso que a gente falou sobre essas características gerais. Porque, irmãos, a questão não é que você tem que olhar para esse texto e pensar assim, tá vendo? A tarefa do presbítero é fortalecer a alma dos discípulos. Não. Olha o que o versículo 22 de Atos está falando aqui.
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, olha essa palavra, mostrando, talvez a coisa que eles pudessem mais mostrar, não era um argumento persuasivo, mas é algo do tipo assim, olha para mim, olha aqui, enxerga aqui, veja o meu corpo. Porque, irmãos, se você já se machucou alguma vez na sua vida, se você já fez alguma operação, alguma coisa assim, você sabe muito bem que ficam marcas. Você sabe muito bem que ficam hematomas, que ficam ali machucados e quaisquer outras coisas na sua pele que mostram que alguma coisa aconteceu ali. Há uma regeneração, mas as marcas ficam. E ainda mais você pode ter certeza que apedrejamento causa marca. Caso você não acredite, é só você ir lá no meio do cascalho que a gente vai começar a tacar pedra em você e você vai ver que fica. Mas é exatamente isso que os discípulos estavam falando aqui. Irmãos, eles mostraram. É como se eles estivessem falando assim, gente, se você não acredita que nós estamos falando, olha aqui, veja a gente. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Então, se você não acredita no que eu estou falando, então olha aqui. E o texto diz que eles estavam mostrando que através de muitas tribulações, qual a palavrinha final? Nos importa entrar no reino de Deus. Então essa é uma palavra, irmãos, que não é só para os presbíteros, é para a igreja como um todo. Isso aqui não é algo que os presbíteros têm que entender. Talvez eles tenham que entender primeiro, porque eles têm que ensinar isso, né? Mas todo filho de Deus precisa entender que você só entra no reino de Deus por meio de muitas tribulações. É isso que o texto está dizendo. E essa foi a mensagem dos discípulos. Então nós somos as pessoas que expõem os nossos hematomas, feridas e cicatrizes, ainda que emocionais, não para criar um ambiente de mágoa, de ressentimento, ou para convencer as pessoas que a igreja é um lugar que não adianta ir. Mas você é uma prova viva do seguinte, olha, acontece mesmo. A gente se fere? Se fere. A gente se machuca? Se machuca. Mas é assim que a gente entra no reino do céu. E é por isso que você vai entender, a partir dessa visão, que quando a igreja entende isso, aí ela cresce. Aí ela cresce de uma maneira não só a numérica, mas ela cresce em mentalidade. Ela diz, Senhor, foi bom acontecer isso. Porque aí a gente aprendeu algumas coisas. Doeu, mas a gente aprendeu. Doeu, mas a gente agora pode ver. E é isso que os presbíteros entendem, irmãos. Eu acho que o que fica aqui nessa manhã é o seguinte. Para a igreja, é o versículo 22. Para os presbíteros, é o versículo 21. Para a igreja, fique com a lição de que você vai entrar no reino do céu só depois de muita tribulação. Para os presbíteros, fica o que está escrito no versículo 21. Foi apedrejado em Listra, teve multidão, teve ação contrária, mas os presbíteros fizeram o quê? Voltaram. Essa é a lição que fica. É assim mesmo. Não espere. O que aconteceu em Listra, talvez, possa ter possa nos dar um quadro assim que ele é enganoso, né? Se as pessoas estão te recebendo como um Deus, estão querendo te condecorar, estão querendo fazer uma estátua para você, a Bíblia diz que os apóstolos não aceitaram. Porque não é assim que a gente entra no reino do céu. E eu acho que às vezes o ministério, falando agora especificamente do ministério pastoral, eu acho que ele decepciona muitas vezes, porque a gente espera isso, né? A gente espera que as pessoas vão gostar da gente. A gente espera que as pessoas, na hora que a gente entrar, assim, elas vão bater palma. A gente espera que as pessoas, quando a gente prega a palavra, elas ficam ali ouvindo. E elas querem, e elas gostam. E Deus está nos mostrando que não é isso. Que não é assim. O nosso negócio é entrar no reino do céu, e não é assim que se entra no reino do céu. E é isso para mim a lição mais preciosa do texto, irmãos. E sabe por que eu tenho certeza que esse tipo de coisa tem a ver com os presbíteros? Porque logo após o retorno dos apóstolos para aquelas cidades, com aquela mensagem de fortalecimento da alma, o que o versículo 23 diz que aconteceu em todas aquelas igrejas? Essa eu não vou falar, você que vai falar.
estou falando sério, eu não vou falar. Você que vai falar. Versículo 23 diz que aconteceu o quê? Em cada uma daquelas igrejas, quando os apóstolos foram voltando para aquelas cidades. O quê? A eleição de presbíteros. Então observe que a postura dos apóstolos foi assim. Gente, vocês entenderam a lição? A igreja talvez respondeu, amém, né? Se fosse que nem no nosso tempo, né? Vocês entenderam, irmãos? Amém? Os apóstolos perguntando, a igreja responde, amém. Então agora nós vamos eleger presbítero. Imagina só, né? Vocês entenderam bem como é que funciona? Então agora nós vamos ter um corpo diretivo aqui na igreja que vai ensinar isso continuamente para vocês. E aqui, obviamente, a gente não sabe quantos presbíteros foram eleitos em cada igreja, mas o que nós sabemos é que houve presbíteros em cada igreja. Então o que é legal disso, meus irmãos, é que Deus levanta mesmo. Deus levanta esses homens. E essa é a mensagem deles. A mensagem dos presbíteros é fortalecimento de alma. E às vezes a gente que fortalece, que tem o objetivo de fortalecer a alma, às vezes a nossa alma precisa ser fortalecida. Por isso, irmãos, que o ministério pastoral é muito interessante, porque a gente pastoreia e a gente também é pastoreado. Existe um ambiente de muita competição nos nossos círculos conciliares, por assim dizer, que é impressionante. É como se a gente fosse rival um do outro. É como se o pastor tivesse que fazer o que ele tem que fazer para que os presbíteros gostem e vice-versa. E aqui a questão não é essa. A questão aqui que envolve o ministério pastoral é o fortalecimento. E é exatamente isso que eu acho que precisa ficar claro aqui, irmãos. Às vezes a gente pensa na nossa liderança simplesmente como aqueles que vão ter que ser cobrados caso alguma coisa dê errada. Mas nunca se esqueçam que os seus presbíteros só foram eleitos porque eles foram eleitos. Ou seja, quem é que votou nos presbíteros? Isso acontecia lá e acontece hoje aqui com a gente. Quem que vota nos presbíteros? Hein? Faça matemática agora. Não é o cara que ele se autoproclama presbítero. Ele chega aqui e fala assim, não, a partir de hoje vou ter uma faixa aqui. Se existisse, né, igual existe faixa presidencial, existe uma faixa presbiteral. Agora, a partir de hoje eu sou presbítero. Não é isso que acontece. Nunca foi isso que aconteceu. Aliás, quem faz isso é um falso mestre, né? Ele se autoproclama coisa que ele não é. Ele só é se ele tem o reconhecimento do povo. E é exatamente isso, irmãos. Nós temos que entender que esse processo de eleição de presbíteros nunca é uma coisa que você faz apenas para que você tenha alguém a quem direcionar toda a sua amargura ou queixas quando alguma coisa está errada. Tudo isso envolve você compreender o que é preciso para a gente entrar no reino de Deus. Tá bom? Então, se a gente fosse sintetizar aqui, qual que deve ser a atitude dos presbíteros diante das tribulações? O versículo 22 vai resumir isso. Fortalecer e exortar a permanecer firme na fé. Esse é o nosso papel. Tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração até aqui, meus irmãos? Alguma coisa? Sim ou não? Não ou sim? Então vamos continuar? Existem alguns outros dados no texto aqui que eu gostaria de usar para nós encerrarmos, né? O versículo 24 diz que a viagem começou a se desenvolver a partir daquele ponto. Veja que é interessante que os presbíteros já tinham percorrido, no caso os apóstolos, né? Eles já tinham percorrido Antioquia, eles já tinham percorrido Icônio, eles já tinham percorrido Listra, mas eles voltaram. E quando eles voltaram com aquela missão de fortalecer a alma dos discípulos que existiam ali, isso se explica pelo fato, meus irmãos, que a viagem começou em Antioquia, porque foi Antioquia que enviou Paulo para aquelas regiões. Volte lá para o capítulo 13, por favor. Capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Atos 13, 1, 2 e 3. O texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, irmãos, esse texto aqui, eu li um artigo muito legal sobre ele, que inclusive eu tive a oportunidade de traduzir, que fala sobre essa visão bíblica de missões. E aqui você pode tirar uma espécie de teologia de missões desse texto no seguinte sentido: quem envia missionário? Hein? É a agência missionária? É a igreja. Quem envia missionário é a igreja. Outra coisa, o que é um missionário? Pega esses 3 versículos aqui. O que é um missionário? Eu não sei se os irmãos entenderam o que aconteceu aqui, mas o texto diz que existiam alguns profetas e mestres na igreja de Antioquia. E aí tem o nome deles aí. Se você for contar, seria 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Desses 5, o Espírito Santo disse a eles, no versículo 2, que ele queria Barnabé e Saulo separados para algo específico. Irmãos, missionário não é um cargo espiritual como é pastor, presbítero e mestre. Missionário é um nome que foi dado posteriormente, porque não é um nome bíblico, tá? Você não vai encontrar essa designação missionário como se ela fosse um ofício da igreja. A igreja só tem 2 ofícios: presbíteros e diáconos. O presbítero, que é separado para uma missão específica enviada por uma igreja local, é um missionário, e ele volta para poder falar a respeito do que aconteceu. É isso, irmãos, que nós encontramos nos versículos finais de Atos 14, porque eles percorreram aquelas regiões e voltaram. E o texto fala em 14:27, ou melhor, 26, que eles foram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Percebeu? A missão deles acabou ali. A igreja separou Paulo e Barnabé para que eles pudessem percorrer aquela região, e assim que eles terminaram aquela obra, eles voltaram para Antioquia, e o texto diz no 27 que a igreja se reuniu, e eles relataram o que é que aconteceu com eles. E o versículo 28 fala que eles permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então eu acho que isso tem um impacto muito grande na maneira que nós devemos compreender missões, meus irmãos. Porque olha, aqui, me permita, está sendo gravado, depois vai para o YouTube, quem sabe a gente receba uns dislikes por causa disso, mas não tem problema. A questão é a seguinte: hoje, o que tem acontecido no meio evangélico, principalmente no meio que a gente tem mais contato, que é o meio reformado? As pessoas estão tão ávidas para dizer que elas estão fazendo alguma coisa, que elas vão lá e passam 15 dias fazendo intercâmbio numa missão na África, ou na missão Kaiowá, e assim por diante. Por que eu tenho um problema com isso? Porque isso não é fazer missões. E por que eu acho que isso não é fazer missões? Porque é simples. Se você quiser ir lá para Moçambique, para Angola, que são países de fala africana, de território africano, mas que falam português, você vai lá para tirar selfie com as criancinhas, você vai lá para fazer algum tipo de gincana, você vai lá para ver a miséria, talvez, que aqueles países enfrentam hoje por causa do ciclone que devastou aquela região, mas isso daí é apenas para que isso conste no seu calendário e na sua rede social. O missionário, irmãos, tem uma missão muito simples: abrir uma igreja. Missão Kaiowá. Se você quer ir trabalhar para a Missão Kaiowá, faça isso. A Missão Kaiowá é hoje a maior organização não governamental que existe no Brasil. Só para você ter uma ideia da importância dela. A Missão Kaiowá fica lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas essas viagens que a gente faz para a Missão Kaiowá, será que elas podem ser consideradas missões? Aí você pode dizer assim: ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Uma pergunta simples. Uma das atrações da Missão Kaiowá é que o pessoal pega um ônibus de aproximadamente 3 horas e vai de Dourados para Ponta Porã, que é onde fica um negócio chamado Shopping China, onde você pode comprar produtos, talvez com um preço... Eu não vou dizer que ele é um preço menor, porque eu já fui para lá também em 2011 e não é tão menor assim não, tá?
até porque o dólar sempre está em alta, então a gente não pode considerar esse tipo de coisa. Mas se não fosse isso, será que as pessoas iam querer ir para a Missão Kaiowá? Eu acho que se você quer entender missões, biblicamente falando, você não tem que pensar num período de 10 dias, de 15 dias. Não, você tem que pensar nesses termos aqui, ó. Nós temos um campo aqui na região. Nós temos cidades, inclusive eu fiquei sabendo esses dias, que a Igreja Central de Itapeva está com um projeto de plantação de igreja lá em Ribeirão Branco, para retornar ao trabalho lá. Graças a Deus por isso, né? Mas se você está pensando em missões, eu acho que isso tem muito mais a ver com o propósito. Você vai separar alguém que já trabalha no ensino da palavra para ir para um lugar onde não tem um trabalho e começar um ali. Porque é isso que a igreja faz. A igreja não faz ação social, irmãos, a igreja prega a palavra. E a igreja é que está fazendo isso. Nós estamos fazendo missões quando nós enviamos, por exemplo, um menino, um homem, para que ele se prepare para servir a Igreja Presbiteriana do Brasil como um pastor ordenado. Porque aí nós estamos enviando, mas não quer dizer que a gente quer que essa pessoa seja pastor na nossa igreja. A gente está preparando para o reino de Deus. O maior exemplo que vocês podem ter recente sou eu. Não foi essa igreja que me enviou para o seminário, mas eu estou aqui, agora. O reino de Deus é muito amplo, irmãos, nesse sentido. E é exatamente isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. A agência missionária não é uma coisa que deve estar vamos dizer assim, desconectado da realidade da igreja local. O missionário não é aquele que parece que ele é uma categoria maior assim de pastor. Missionários, irmãos, são pessoas que recebem missões específicas. Nós vamos começar um negócio lá. Terminou? Volta. E como que a missão deles terminou? Aí é que entra, obviamente, aquilo que aconteceu em Atos 14. Quando é que você pode considerar biblicamente uma igreja como instituída? Quando ela tiver condições de gerar liderança. Quando ela for capaz de pastorear o seu rebanho. É por isso que, no final desse trajeto aqui, a estimativa dos estudiosos é que essa viagem missionária tenha durado uns 3 anos, mais ou menos, tá? Até porque muito tempo era gasto só no transporte, mas a questão aqui tem a ver com isso. Quando que a missão desses homens acabou? Quando em cada igreja foram eleitos presbíteros. Aí a missão deles acabou. Então é isso que eu acho curioso. Você quer fazer missões mesmo? Não é uma viagem, não é 15 dias que vai fazer isso, não. Missão é propósito específico que um grupo que já está servindo, tá? Que já é reconhecido pela igreja, que já atua no trabalho de pregação, de ensino, vai fazer isso em outro lugar. E às vezes me permita aqui uma coisa. Uma das coisas que eu mais gosto na vida, irmãos, é poder sonhar. E eu tenho sonhado com isso. Se os irmãos me permitirem, um dos sonhos que eu tenho nesse sentido é uma cidade aqui pertinho da gente chamada Guapiara. Guapiara não tem igreja presbiteriana, está aqui pertinho da gente. Toda hora que eu passo por lá, indo para Piaí, por exemplo, eu imagino, cara, que legal seria se a gente pudesse começar. E eu sei que alguns irmãos aqui já me procuraram, compartilhando esse anseio missionário, por assim dizer. Mas o que é que está faltando para a gente hoje, meus irmãos? Está faltando material humano. E não é assim, gente capaz, gente disposta. A questão não é essa. A questão é que falta se compreender a natureza da missão. E para isso nós temos que aprender a pastorear localmente, para que a gente possa pastorear lá depois. Essa é a visão da igreja. A missão está concluída quando a igreja começa a ganhar elementos para que ela possa se pastorear, quando ela começa a ganhar presbíteros. E qual que é a escola dos presbíteros, meus irmãos? A escola dos presbíteros foram os apóstolos chegando lá, todos cheios de marca e hematoma, falando assim, é assim que a gente entra no reino dos céus. É assim que a gente entra no reino de Deus. Então assim, me permita utilizar esse final aqui da nossa aula para poder afirmar a vocês uma coisa. Leia essas histórias de Atos 14, o que aconteceu em Icônio e o que aconteceu em Listra, e saiba de um detalhe específico. O ministério pastoral não é os touros, as grinaldas de flores e a adoração que aconteceu em Listra. O ministério pastoral é a pedra na cabeça.
e que Deus prepare homens que trabalhem a fim de conscientizar a igreja de que a gente só entra no reino do céu através de muita tribulação. Deus assim nos abençoe. Amém.